Oi, o Ciência Azul está começando agora. Hoje é Dia Nacional do Escritor e nós vamos saber como andam os hábitos do leitor brasileiro com a Sônia Machado Jardim. Ela é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e vai falar de duas pesquisas, uma sobre a venda de livros no país e outra que trata dos hábitos de leitura do brasileiro, os gêneros preferidos, quem será que lê mais, um homem ou uma mulher, quantos livros são lidos em média por ano por uma pessoa no Brasil. E para festejar o dia, a gente tem a presença de três escritores. O gaúcho Fabrício Carpinejar, que trata de paixão, amor e sexo, no seu novo livro de crônicas. Ai, meu Deus, ai, meu Jesus. Carpinejar também organizou textos do livro Bem-vindo, com histórias sobre 10 cidades do Brasil, com nomes curiosos, como Saudades, Espera Feliz, São José dos Ausentes e outras. A mineira Estela Mares Rezende conta uma história de mistério numa cidade do interior de Minas. Uma história que também mexe com a paixão pelos livros. Esse é o tema de A Sobrinha do Poeta, que se passa na cidade natal de Estela, Dores do Indaiá. E no livro A Mocinha do Mercado Central, ela vai do romance aos contos para falar de liberdade e descobertas. A escritora Tatiana Levi nasceu em Portugal, foi criada no Rio de Janeiro. Vai falar de seu segundo romance, Dois Rios, uma história sobre um triângulo amoroso que trata da espera romântica, de impulso, de culpa, e que aproxima pela literatura duas ilhas distantes do mapa, a Córcega, no mar Mediterrâneo, e a Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. E temos a presença da atriz Inês Viana, dirigindo o espetáculo Amor Confesso, que dá vida a personagens de 8 contos de Arthur Azevedo. Os atores criam vários cenários diferentes com apenas 2 cadeiras no palco. A gente começa pelas vendas do mercado editorial ou começamos pelo retratos da leitura? De qualquer dos 2 caminhos é um caminho para o livro, né? É um caminho para o livro, com certeza. Começando pela, vamos dizer assim, esse panorama do mercado editorial, é uma pesquisa que anualmente o Sindicato Nacional de Editores de Livros patrocina em conjunto com a Câmara Brasileira do Livro, e ele faz um panorama realmente do o que está acontecendo no mercado. A pesquisa acabou de sair, a gente tem uma boa notícia, que se vendeu mais livros do que em 2010, né? Entretanto, em termos assim de boa notícia, né, a gente vê também que, além do aumento do número de exemplares, você tem uma boa notícia para o leitor, que o preço médio do livro está mais barato e eu acho que tornando o livro mais acessível. Essa é o lado bom. Esse é o lado bom da coisa. Você tem ideia de quantos livros são vendidos no Brasil num ano? 480 milhões de livros. É pouco em relação à nossa população, mas é muito em relação à população que compra livro. Ela, vamos dizer assim, se você depois passar esse número para o número da Retratos da Leitura, você vê que o brasileiro lê em torno de 4 livros por ano, o que é pouco. Não é? Porque se você levar essa pesquisa, ela leva em consideração os estudantes também. E dentro da escola você deveria estar lendo não só os livros de literatura, mas também os livros das matérias, né? Então o número ainda é pequeno. E o que você vê como solução para isso? Olha, uma coisa que é interessante que a pesquisa Retratos apresentou, em relação à pesquisa de 2010, é que hoje, o principal influenciador na criação do hábito da leitura é o professor. Na pesquisa anterior, era a mãe, né? Então, a mãe era um problema sério, porque aquela criança que não tivesse uma mãe que tivesse o hábito da leitura, coitada da criança, estava perdida, né? Não adquiria o hábito de forma nenhuma. E nesta pesquisa deste ano, ela mostra o quê? Que o professor alcançou esse lugar do maior influenciador na criação do hábito da leitura. Então, eu acho que esse é um indicador fundamental para a gente, que a gente precisa trabalhar em transformar esse professor em professor leitor, para que ele consiga contagiar a criança dentro da sala de aula. Você acha que tem desconto para professor em Normalmente, livro? livraria dá um desconto, sim. Não é? Isso era um elemento facilitador, né? Não só isso. A gente tem que buscar todos os caminhos, né? Todos os facilitadores. Mas eu acho também que aí tem um caminho que eu acho que seria uma obrigação do governo, como política pública, né? Ele investir nisso, e a gente sabe que os salários dos professores não são bons, né? Então a gente querer que o próprio professor tenha condições de comprar é complicado. Então eu acho que caberia ao governo ter realmente programas de dar livros aos professores, biblioteca para os professores, né?
de maneira que eles pudessem ampliar esse seu... Quer dizer, na verdade, a criança que a mãe lê leva vantagem, né? Porque ela tem a mãe e o professor como aliados Sem disso. dúvida. A criança, o que a pesquisa mostra é que a criança que tem, que vê em casa os pais lendo, principalmente a mãe, mas que vê em casa aquele que tem o convívio com o livro, ela já está com metade do caminho andado, né? E a mulher lê mais que o homem? A mulher lê mais do que o Por isso homem. a mãe. 53% do público leitor é feminino. Não. É. Não é, Leda, é que... Ficou feliz ou não? Não, é que os homens gostam de ouvir a leitura das mulheres. As mulheres leem para os homens. Você acha? Sim. Mas o senhor, você tem um público feminino, não acha, Eu não conheço nenhum Fabrício? homem que goste disso. Não? Nunca ouvi falar. Ai, que porcentagem estranha aqui. Coisa Mas é um triste. costume do país. Essas mulheres leem para os homens já antes de tive dormir. um homem que leu pra mim o livro inteiro. Olha, Já tive meu ex-marido, ele leu pra mim uma vez um livro inteiro. Eu estava com problema de descolamento de retina e eu não podia levantar, eu não podia fazer isso, porque 25 dias, assim, deitada de cabeça para baixo. E ele lê um livro de 720 páginas. Vê o que faz o amor? isso é o amor. O amor Quer dizer, isso é não é, incrível. né? Não é, tudo bem que acabou, mas foi bonito. Ah, foi bonito. Acabou ali. Quando chegou na página de número 700. Da tua voz. Depois das 700 páginas, eu descobri que eu não gosto da tua Quer dizer, voz. mas existe os dois casos. Não, é claro que existe essa possibilidade. Mas, de modo geral, a leitura é muito individual, né? Não, é eu um acho que- ato solitário. Mas justamente eu acho que ele é maravilhoso por isso, porque o livro é um companheiro. Eu não diria que o ato é solitário, ele é você tem um companheiro ali naquela hora que você não tem nada, você não tem o que fazer, ou você está na fila do banco, do ônibus, de onde for, você tem um companheiro, você não está sozinho. Ou na fila de autógrafos, que às vezes demora tanto que quando chega pro autor, na frente do autor, você já leu metade. Mas, na verdade, a mulher lê mais, a mulher escolarizada deve ler mais, né? O hábito da leitura, ele tem correlação com o nível de escolaridade e renda, não é? Entretanto, hoje em dia o que eu percebo é que, na realidade, a gente disputa o tempo do leitor com essa enormidade de outras coisas que se tem para fazer. Então, eu acho que o maior problema hoje é falta de tempo. Porque é o tempo que você está no computador, está no Twitter, não é? No Às vezes Facebook, mandando e-mail, você poderia estar lendo. tá lendo. Agora, também há o livro eletrônico. Está começando agora a chegar, né? Ainda temos poucos artefatos, né, de leitura ainda no Brasil, mas eu acho que a tendência é um crescimento grande nesse segmento. O livro, o audiobook, não fez sucesso no Brasil, né? Bom, eu particularmente ganhei uma vez um audiobook, né, e botei no carro. E comigo, particularmente, não funcionou, porque eu vou dirigindo, aí daqui a pouco, quando eu vejo, já falaram uma porção de coisa, eu me desconectei, né? E aí, para você voltar a prestar atenção naquilo, é mais difícil, né? Mas, quer dizer, eu acho que depende da pessoa, né? Mas também tem a questão da leitura, porque na medida que tu tá ouvindo, algo vai escapar também. Mas a gente não quer que escape, porque parece que a gente tá faltando com atenção com aquilo que está sendo ouvido. Mas não, no livro a gente não lê de cabo a rabo. Algo sempre escapa. É se acostumar com essa nova mídia, né? Que é ouvir o autor, tipo naquela atenção flutuante do terapeuta. Ouvir o necessário para continuar a história. Acho que depende muito Comigo de funcionou, se é eu bom, gostei. né? É? Eu não consigo também. Eu também Eu acho que depende muito também de quem está lendo, né? Mas a gente aí engarrafa já pode tanto dizer, tempo, né? mas uma voz boa, uma voz... Quem eu, que estava lendo no teu caso? é uma pessoa desconhecida, achei chatérrimo. Não vou dizer qual era, porque não pode, mas muito chato. Mas você é presidente do Sindicato de Editores de Livros, aí você não vai gostar mesmo de Mas ouvir o um audiolivro livro. não deixa de ser uma parte de livro também, né? O mercado de livros pela internet, para comprar livro pela internet, funciona muito bem. Eu acho que é uma grande solução para o Brasil, né? O Brasil é um continente, né? Então você realmente tem uma carência de livrarias para cobrir esse território de forma completa, né? Isso é fato, né? E você hoje, então, do Oiapoque ao Chuí, na menor cidadezinha, né? A pessoa tem acesso ao livro. Não existe mais aquela coisa, não consigo. Vai encontrar as livrarias virtuais, tem um sortimento enorme, perfeito, você encontra tudo lá, é muito, muito prático, né? A maior parte dessa leitura, em termos de gênero, é romance?
Olha, que... varia, né? Na Retratos da Leitura, tem essa pergunta. Qual foi o livro que você leu, né, o último livro que você leu? E, obviamente, que ganha a Bíblia, né? E em segundo lugar, o livro que aparece foi o livro Ágape, do padre Marcelo Rossi. Faz sentido que os números de venda foram realmente... Ele vendeu muito. Vendeu muito. Literatura acho que é o que menos se vende, o que menos se lê, não? Mas eu acho que você, quando fala na questão do universo feminino, a mulher, eu pelo menos tenho uma tese, eu não sei se o Fabrício concorda, eu tenho uma tese seguinte: mulher gosta muito de ficção, mulher gosta de romance, gosta dessa coisa sabe, da fantasia. E o homem já tem mais aquela coisa mais assim, da não ficção, daquele pensamento mais concreto e tal. Eu acho que isso está mudando, eu acho que isso está mudando muito, também isso... de uns tempos para cá. O meu fã-clube, por exemplo, é liderado por jovens meninos, rapazes, e que adoram romance, história de amor, quer dizer, coisas que aparentemente seriam para as meninas. E os meus meninos leitores adoram essas histórias. As coisas estão mudando. Eu estava conversando com uma editora, que é a Rejane Dias, da Autêntica, de Gutenberg, e ela me disse que está sentindo com o livro da Paula Pimenta, uma série da Paula Pimenta, um interesse absurdo dos jovens, das meninas, pelo romantismo. Ela está sentindo assim, já vendeu o quê? 60 mil. Então ela estava feliz com a venda e me falou que não esperava tanto. Agora estou batendo com o quê? Não sei se são os mineiros, né? Porque ela é uma mineira, então não sei se é um fenômeno... Mineiro demais da conta? Eu não sei se é um fenômeno localizado, porque você está dizendo isso e a Rejane é dita em Minas. Se bem que ela vendeu no Brasil inteiro. Mas eu não sei se o público dos livros da Paula Pimenta se são meninas ou meninos. O que a gente percebe... Meninas. Fundamentalmente. O que a gente vê também com grande satisfação é o aumento desse interesse do jovem na leitura, fenômeno pós-Harry Potter. É verdade. Isso é uma alegria, porque a gente está criando realmente uma nova geração de leitores. E tem nessa coisa, foi depois pro vampiro, para o anjo, para essa coisa desses mundos, das fantasias e tal, um despertar para o livro. E uma coisa que eu acho maravilhosa é a criança ver que ler não é uma coisa do bobo, do nerd, do bobão, né? Que na escola fica alijado. Não, ler é bacana, ler eu tô no grupo, tô lendo, tô por dentro. É verdade. Que bom, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que a mesma coisa acontece com o teatro. Você tem que formar uma plateia, né? Senão você não vai ter plateia nunca, né? Exatamente. A leitura de um texto, às vezes, é chatíssima, né? É melhor você montar um texto do que só ler, né? Ler ali fica meio... Mas eu acho que na literatura é uma viagem incrível, extraordinária. Porque você vê várias pessoas vão ao cinema e falam, preferia o livro. Porque a sua imaginação tem limite, né? As pessoas são mais bonitas. Então é importante fazer filmes ruins para todo mundo preferir o livro. E também a gente podia fazer um ato terrorista, que é entrar em todos os hotéis e retirar a Bíblia e colocar um bom livro da literatura brasileira. Feito. Vai mudar o ranking. Duas atitudes já agora, Sônia. Duas ações assim. Filmes ruins e tirar a Bíblia da gaveta do hotel. Feito. Vai... Retratos da Leitura já será outro. Mas olha, são duas boas ações. Mas o que eu acho é o seguinte, a nossa imaginação não tem limite. E Hollywood tem limite. Por melhor que a gente tenha de feito, né, especial, a sua cabeça imagina o que for, né? E agrada mais a você o que você imagina, né? Do que o que o outro imaginou, talvez. Então eu acho que... Eu tenho pena de quem não lê. Porque não sabe o que está perdendo, né? Como é que você se distrai. Sabe que outro dia eu vi uma atitude também interessantíssima. O Dr. Paulo Niemeyer, no consultório dele, na sala de espera, tem 2 ou 3 mesas gigantes, assim, enormes. E em cima delas milhares de livros. Não tem uma revista Caras. É o único consultório médico que eu já fui na vida que eu não vi Isso é muito bom. Então só tem livros dos mais variados tipos.
Que legal. Desde a fauna e flora até a E isso é o terceiro ato terrorista. também. Tirar, E dos caras, de todos os consultórios médicos. Aí, ó, a gente já tá fazendo uma revolução aqui. Porque as revistas caras são todas velhas, né? Que estão no Mas beleza, imagina. Aí, até o final do programa a gente vai achar várias séries. Vamos resolver o problema da leitura no Vamos Brasil. resolver o problema. Agora, livros literários, né? Principalmente, por favor. Também, né? A Bíblia está em primeiro lugar, os livros religiosos, será que acompanham isso? Não, acompanha porque o Padre E Marcelo... o Padre Marcelo foi de fato um fenômeno, né? Mas há fenômenos, diz, ó, ali Lourdes foi um fenômeno, É, né? né? No ano Vem em 2. ondas, né? Como Mas diz o Padre assim. Marcelo foi um fenômeno com um título dificílimo. Ágabe ali, é né? dificílimo. E o livro infantil dele é mais difícil ainda. Agabinho. É. Meu Deus! Aí ele mostrou que realmente vende qualquer coisa, né? Porque Ágabe... Olha, ano passado Não é na a Bienal, palavra estávamos difícil falando da que Bienal, conta. né? No passado na Pois é. Bienal, o Padre Marcelo foi lá no dia 7 de setembro. Olha, nós não fazíamos ideia, né, da repercussão que isso ia dar. Foi uma confusão tão grande, além do engarrafamento no entorno do Rio Centro, que num determinado momento teve, a Sete Rio teve que fechar as ruas, porque aquilo estava uma confusão, acabou a água no Rio Centro, porque o afluxo de pessoas foi realmente o recorde nesses 15 anos de Bienal, a passada foi a 15ª, né? Semana que vem começa a Bienal de São Paulo, será que ele vai? Vai. Ele vai no sábado, eu acho que é no segundo sábado, no penúltimo dia. Então vamos esperar novo recorde. Com certeza. Tatiana tem sido um recorde de citações positivas aqui, sabia? Que bom. Além da... Além da Dulce. A daquele Dulce dia. você até assistiu, né? Assisti. Dulce, escutou Dulce Maria Dulce Maria Cardoso. Cardoso. Ótima escritora Com portuguesa. cabelinho assim, lourinho. Muito bom, muito legal ela, né? E o livro dela é Muito lindo. bom. O livro também é lindo. E você é muito bem falada aqui nesse programa, sabia? Muito bem cotada. Que bom. Aliás, na literatura, nos melhores jovens escritores brasileiros também, que é uma coletânea que acabou de sair, a gente até tentou trazer o organizador, digamos assim, mas ele não pôde vir. Ótimo, e essa aí é a coletânea. Mas Tatiana está aqui também. Estou não é? aí. E o que você acha da literatura? Você acha que está ampliando o universo de leitores? Você disse que você fez uma pergunta dizendo não, a literatura não é muito lida. Eu acho que literatura continua sendo aquele pedacinho ali da estante da livraria que é menos procurado, menos comprado, menos lido. Agora, a gente vive está vivendo um momento muito particular, muito positivo no Brasil em relação à literatura, em todos os sentidos. Acho que tem muita gente escrevendo, e tem muita gente boa escrevendo. E a gente tem muitas políticas do governo que têm ajudado também tanto a fazer literatura quanto a divulgar, vender depois. Então, por exemplo, eu, para fazer Dois Rios, que é o meu segundo livro, eu tive uma bolsa da Petrobras, né? Outros escritores tiveram essa bolsa também. Enfim, infelizmente é uma bolsa que não continua, que houve só durante 2 anos, mas a gente fica sempre esperando que esse tipo de coisa volte. A Sônia estava falando também dessa coisa de comprar os livros para os professores. O meu primeiro romance, A Chave de Casa, participou de um programa da Prefeitura do Rio chamado exatamente Biblioteca do Professor, em que foram comprados acho que uns 17, 18 mil livros para distribuir para os professores da rede municipal, justamente com essa ideia de que se o professor está lendo, o aluno também vai querer ler. Então é para todos os professores de educação física, química, biologia, não só os de português e literatura. E agora, com a Granta, a gente vê também o interesse do mercado externo pelo Brasil, né? O Brasil tá na moda, né? Tem essa promessa aí de ser uma nova potência econômica. Então, acho que a gente também tem que pensar em como exportar a cultura, né? Não só essa ideia de que somos uma potência econômica, mas exportar, além da música, que a gente já exporta muito bem há muitos anos, exportar cinema, literatura, teatro, o que der. E a Granta é uma revista muito importante, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que existe desde o século XIX, desde 1889, e que é fundamental no panorama da literatura mundial. Assim, eles fazem essa seleção com os melhores escritores norte-americanos e com os melhores escritores ingleses. Fizeram há pouco tempo com os melhores escritores de língua espanhola e agora fizeram um número só com escritores brasileiros.
Ou seja, isso mostra que o Brasil realmente está em voga e a gente tem que aproveitar esse momento, porque essa revista ela vai ser traduzida para o inglês, para o espanhol e talvez para o chinês, não sei se para o sueco, para outras línguas. A tiragem é muito grande, se não me engano são 60 mil exemplares em língua inglesa. Então funciona um pouco como uma espécie de vitrine, né? Assim, até para hoje em dia os escritores, a maioria dos escritores tem um agente literário, coisa que 15 anos atrás praticamente não existia. E são os agentes que ajudam a gente a vender o livro para fora do Brasil. E a Granta vai ajudar muito nesse sentido, eu acho. Pelo menos eu espero que assim seja. Os agentes têm ajudado? Os agentes têm ajudado. Assim, a Chave de Casa eu publiquei, além de Portugal e Brasil, publiquei na Itália, na França, na Espanha, na Turquia e vai sair na Romênia também, ano que vem. E então, esses 2 rios já está indo pelo mesmo caminho? Então, 2 rios vai sair em Portugal agora, final de setembro, depois vai sair na Itália. E as outras coisas a gente ainda está vendo, como não está fechado. A gente se cala, né? Mas, e esse você trata de quê? Então, 2 rios é a história de 2 irmãos gêmeos, a Joana e o Antônio, que se apaixonam pela mesma mulher, que é uma francesa chamada Marie-Ange. Então, a primeira parte quem narra é a Joana, a segunda parte quem narra é o Antônio. E eu queria falar de como que a paixão é capaz de nos transformar. Como que esses 2 personagens, ligados por um passado em comum, mas depois também afastados por esse passado em comum, como que eles vão revisitar o passado através dessa paixão, através do encontro com essa francesa, que é uma francesa meio misteriosa, que a gente não sabe muito de onde vem, para onde vai. E eu acho que eu queria falar disso, eu queria falar de como a paixão é capaz de nos transformar. Né? Como esse encontro com o outro, que eu acho que é a própria literatura. A literatura tem muito a ver com a paixão nesse sentido, né? Que eu acho que é uma leitura com um livro pelo qual você se apaixona, ele te transforma, né? Aquele livro te transforma, é transformador. Eu acho que o livro também ele pode ser o contrário também. Ele pode dar motivos para que tu permaneça com a tua vida, que é o mais difícil. Porque a gente tem aquela ideia do livro transformador como se a transformação fosse boa. Toda transformação fosse boa. Mas muitas vezes a gente está tão periclitante na nossa vida que a gente precisa de alguém para nos defender e nos proteger. Porque a gente é minoria, a gente tem aquela idealização, né, romântica, aquela idealização financeira. E de repente chega um livro que te diz, olha, nós somos parecidos, tu pode continuar, tu não está errado. Quando alguém diz que a tua vida não está errada, isso eu acho que é literatura. Não, mas assim, não são todos os livros que te transformam, mas os que te transformam são aqueles. Como não são todos os homens, não são todas as mulheres que nos transformam, mas os mais marcantes são os que transformam. Mas os que transformam são fortíssimos. São fortíssimos. Estou pegando o pé sobre essa ideia de que parece que o livro bom é aquele que transforma. Não, o livro bom é aquele que dá motivos para te continuar igual. Ou seja, fortalecer a personalidade, porque a gente sempre acha que é errado. Eu acho que pode ser. Todo bom livro transforma de alguma forma. Nem que a gente pensa que a gente tem que transformar. Eu acho que não é obrigado, mas não necessariamente transforma, mas acrescenta alguma coisa que você não tinha. Acrescentar é uma coisa, não é transformar. Tudo bem, mas quando você... Revista feminina, tu abre a revista feminina, questionário, tu sempre tá errado. Tu transa errado, tu come errado, tu se pinta errado, sabe? Tem que se transformar. Se tu tá no casamento, tu tem que sair daquele casamento que você tá 5 ou 10 anos. Porque imagina, olha o que as outras pessoas estão vivendo. Se tu mora no Rio de Janeiro, tu pode morar num lugar melhor. Se tu tá com uma pessoa, tu pode estar com uma pessoa melhor. Então eu acho que é um pouco isso. Mas só foi um surto. Eu entendo o que você tá falando, mas... Passou? Já tô calmo de novo. Tá tudo bem, não precisa de seguranças. Ok. Esse é o Fabrício Capilejá. Esse é ele não mandou representante. Mas eu acho que pode transformar e tá bom, pode não transformar. E às vezes até melhor não transformar mesmo. Dependendo da literatura. Mas a gente está falando da literatura transformadora no bom sentido. Sim, com certeza. Não acrescentar, claro. Não melhorar, né, teoricamente. Fabrício veio aqui me perturbar, né? Desconcentrar. Escritor agradando não dá, escritor é pra perturbar também, é então, isso. Então, mas aí já é uma transformação. Né? Não, tu perturba, é uma transformaçãozinha. Não precisa ser uma transformação enorme. Exemplo. Nada é melhor para um casamento do que ter vizinhos brigando. Tu faz as pazes na hora com a tua mulher. Tu vê aqueles vizinhos barulhentos e tal.
É ótimo. É ótimo poder falar mal. Sabe aqueles vizinhos que trocam coisas pela janela, aquela gritaria, tu pode chamar a polícia. É ótimo, porque tu vê que a tua casa está em paz. Tu sente uma espécie de harmonia familiar. Mas Então, isso é até uma transformação. Eu entendo agora o conceito do que você comentou. Porque, eventualmente, o livro pode trazer uma sensação de paz, até não te transformar nesse sentido macro. Ótimo! Mas ele pode trazer uma sensação de paz na tua vida atual. E não é aquele conformismo da autoajuda, pelo contrário, é uma afirmação. Porque tu não precisa de... o que acontece é que a tua vida sempre está no lugar errado. E não é verdade. Não está no lugar errado. Eu acho que tu lê um personagem totalmente atrapalhado, desajeitado e tal, e tu pensa, eu sou assim também. Então não preciso me sentir excluído. Eu acho que cria uma identificação que fortalece essa coragem de existir. Faz sentido. De ser aquilo que Seu você sonho é. que fez sentido. Coragem de ser aquilo que você é. De ser então. aquilo, exato. Né? Porque a gente muitas vezes quer um padrão de comportamento, né? Que a autoajuda ajuda isso mesmo. Ajuda mesmo isso. A ter um padrão de comportamento. Tem que seguir um modelo. Tem que seguir uma idealização. Eu encontrei a minha agenda da 8ª série com 5 coisas que eu gostaria de fazer antes dos 40 anos. Né? Ir a Tóquio, ser um cineasta famoso. Coitada. Eu tinha que saber italiano e francês. Não fiz nada. Eu tive 100% de fracasso. Porque a felicidade é improvisar. Então eu tenho 2 filhos, eu sou bem casado, eu tenho um apartamento financiado. E isso me deixa muito feliz, porque eu não segui aquele planejamento frio e premeditado, e eu vou reagir às circunstâncias. Felicidade é ser feliz não sabendo o que vai acontecer. Legal. Mas olha, voltando ao Dois Rios aqui, eu acho o seguinte, na realidade você não precisa se identificar com o personagem para ter uma maravilhosa leitura. Eu acho que a leitura, ela pode você ler, viver aquela história, não precisa você ter essa identificação. Sim. Mas acho que você tem que ter Sônia. empatia com o personagem, né? Ou ódio. Não, mas empatia a gente pode ter ódio também. pode ter ódio, Mas não é mas o somente com o ódio também personagem. A empatia também pode estar ligada ao também ódio, no pode. sentido de você tem que se interessar ali por aquele personagem. sim. Porque quando o O personagem livro é um sonho, chato, né, Sônia? É um sonho. No sonho, eu sou todos os personagens do sonho. Eu sou, inclusive, a minha mulher, eu sou todos os personagens. Então, o livro vai ser também aquele personagem que é ruim para poder externar a tua maldade e poder conviver com teus defeitos. Eu acho que o livro pega você por uma razão que ninguém sabe explicar. Nem é Não é? bom saber muito. Né? Você vai lá, abre o livro, começa a ler, aquilo começa a te interessar, e você fica ali, e às vezes perde a noite do sono, no dia seguinte fica danado com o livro. Né? Ai, meu Deus, por que eu não parei ontem na página 42? É verdade. Entendeu? a literatura Cheguei até a 227. A literatura tô tem com muito esse sono disso, agora. né? Do desconhecido, do inesperado. É um mergulho ali, né? E quando você está escrevendo também é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, quando escrevo, sempre faço uma espécie de mapa, assim, do que eu vou escrever. Eu só começo a escrever normalmente depois de estar com a história 1 ano na cabeça. E quando eu começo a escrever, eu já sei como é que é a história, só que quando eu termino, ela não tem nada a ver. Pouco como os planos do Fabrício, mas eu gosto disso, eu gosto disso, da literatura, né? Assim, às vezes Você também gosta como do leitor risco, é a mesma né? coisa. É Do um novo, risco, exatamente. de tudo E você isso. escrever é muito arriscado. Você sempre planeja um né? Viver pouquinho? também. Eu sempre, também. Eu sempre planejo, mas eu não necessariamente eu sigo os meus planos. Normalmente, o livro toma uma direção que não tem nada a ver com aquilo que você Ela planeja para para fazer diferente. Legal. Eu nem planejo. Você já está transformado também, né? Em transformação, né? Uma coisa claro, é tão um louca. processo, Eu o acho que tempo tudo todo. transforma por isso, né? Também essa coisa assim de não. Eu acho que qualquer livro, e essa coisa também do livro te procurar numa hora certa que você precisa, Te é paquerar. impressionante. O livro de É paquerar, de impressionante, olhar e tu não comprar Te na primeira chamar. vez, esperar Mas para comprar na daqui a pouco segunda. Você lê quando você precisa dele. É muito Engraçado interessante isso, isso. parece E uma aí- mágica, E né? tem o pertencimento, né? É teu livro. Se a tua mulher quer ler, tu quer ler primeiro do que ela. E depois que tu lê primeiro do que ela já não quer ler mais. Tu fica uma isso? disputa Leu pra quem, primeiro. quem vai ler primeiro, entendeu? Fabrício. Depois ela não quer mais ler. Não, é assim.
Ela já tá, quer dessa outro mulher. livro. Quer uma coisa Já diferente. saiu um outro que ela já tá mais fascinada. Tudo que é esquisito é muito normal. É. Eu Agora, gosto de ler primeiro. o que eu ia perguntar, que você estava falando que às vezes você começa e a coisa vai por um outro caminho. O personagem tem uma vida própria, que você começa a escrever e ele, quando você olha, ele foi para outro lado? É exatamente isso. O personagem, ele ganha vida, né? Então, assim, ele, no certo sentido, ele é uma pessoa. Eu, quando estou escrevendo, eu acho que a escrita é um processo muito esquizofrênico, no certo sentido, porque você fica em dois mundos, né? Você tem aqui o mundo, eu saio, eu vou para um restaurante, vou encontrar amigos, e quando eu estou em casa, eu estou num outro mundo. E, às vezes, até eu sofro, assim, um choque, de repente, sair para ir à padaria, no meio de um processo de escrita, e depois eu estou num outro mundo. Normalmente, eu estou num outro lugar, porque eu escrevo sempre um pouco sobre o Rio de Janeiro, mas pouco. Eu sempre preciso de... Eu gosto de escrever sobre lugares que não são aqueles que eu tenho um domínio, um bom domínio, assim. E, então, de repente, eu desço, estou na padaria e aquele Rio de Janeiro aparecendo ali para mim, só que eu estou escrevendo um romance que se passa na Córcega ou na Ilha Grande, agora estou escrevendo um livro que se passa no Maranhão. Então, e com aqueles personagens que existem, para mim, existem muito, né? Eu converso com eles, eu posso até sonhar com eles. Agora, quando eu saio na rua, eles não estão lá. Pois é, mas essa também é uma Claro. ação da literatura. Ela te permite isso. Até a autora viaja. Até a autora viaja. E o Eu leitor vou viajar também. aqui no intervalo, tá? Vamos Mas eu lá. volto. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, a gente brincou aqui perguntando o que você está lendo. Sabe o que o Paulo Rabindranath, não sei se fala assim, Paulo, desculpa, mora em Belo Horizonte, é um leitor assíduo, no momento está relendo Madame Bovary, de Flaubert. Olha isso, hein? Daniel Reis, São João del Rei, Minas Gerais, está lendo todos os nomes de Saramago. Diz que aqui em São João del Rei, ele diz, só não lê quem não quer. A cidade dele possui a mais antiga biblioteca pública do estado de Minas, em pleno funcionamento, desde o fim do século XIX. A sede fica num belo solar. O acervo da biblioteca é maravilhoso. Funcionários qualificados. Para ter acesso aos livros, basta fazer uma carteirinha de sócio no preço de R$5 e você pode gratuitamente com o mesmo livro durante 3 semanas. Ficar com o mesmo livro 3 semanas. A partir da 4ª semana, você passa a pagar 10 centavos por dia para ficar com o livro por mais 2 semanas. Muito bom, né? Legal. Olha, Leda, me diga uma coisa. Que outra assim, manifestação cultural você tem que possa fazer de graça? Não existe. Então, eu acho que as pessoas que dizem, eu não leio por isso, por aquilo, porque, sei lá, o livro é caro, o livro é isso, vai numa biblioteca e pega de graça. Mas não tem essa desculpa. solução dessa biblioteca exato. é muito boa, né? E Empresta o livro excelentes. por 3 semanas, por R$5. Mas olha, é porque a gente visita pouco a biblioteca. Eu acho que também essa era uma pergunta que você deveria fazer no seu programa. Qual foi a última vez que você foi a uma biblioteca? É pouco. Mas a biblioteca também, ela costuma ser silenciosa. Tu não pode conversar na biblioteca. A maior falta de respeito é tu não poder conversar com a biblioteca. Tu tem que conversar com teus amigos sobre os livros. Livro é para ser grupo de estudo. A biblioteca tinha que ter música, a biblioteca tinha que ser mais alegre, tinha que ser mais animada. A biblioteca hoje em dia parece um hospital ou um cemitério. Mas, ô Fabrício, agora essa ideia. Eu sou completamente a favor do silêncio. Eu adoro silêncio. Acho que falta silêncio no mundo. Falta silêncio no mundo. Mas o adolescente, ele gosta do som. Você ter um espaço com silêncio é uma... Eu acho um luxo. Eu acho um luxo. Sim, mas aí A nossa ninguém vai Silêncio ler. é um luxo, A Fabrício. nossa geração está acostumada a estudar o livro, a ler em silêncio. A nova geração que está vindo, ela está acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa, né? E exatamente, é capaz de mexer no computador, é capaz de assistir televisão, ouvir música. E na biblioteca, ela não se identifica com o espaço da biblioteca. E a gente trabalha o livro como se fosse algo sagrado, né, Sônia? A gente não pode dobrar, não pode riscar, não pode colocar farelo de pão. O livro, ele precisa perder a solenidade, participar do café da manhã, participar da janta. O livro bom é aquele que está cheio de dedos de gordura. Livro bom é que tem batom. Livro é para ser vivido. Eu fui criado por escritores, assim, ó, eles me deixaram riscar o livro, eles me deixaram riscar a parede. O livro se tornou como um amigo, tá ali. Ele é mais acessível que uma revista. Eu acho que no caso do livro ser seu,
Fica perfeito, mas no caso da biblioteca não, porque senão você vai riscar o livro, Mas aí, sujar o livro todo. E a outra o pessoa livro- que vem? Mas tudo bem, mas a gente tem aquela coisa do patrimônio, o livro como museu. O livro como patrimônio. A gente tem que rever isso. O que acontece? Tem que ter edições mais baratas, edições de bolso, para servir para o leitor se sentir vivente, hóspede do livro. Que ele possa participar do livro. A gente não faz a interação do leitor com o livro. Mais um ato terrorista pró-livro. Isso. A edição de bolso que você pode sujar de manteiga. Música e na tal. biblioteca. Música na biblioteca. Não, algumas. música na biblioteca eu sou contra. Não, algumas, Eu para os super jovens. contra. Eu acho que devia experimentar A isso. gente música vai frequenta pra biblioteca, bibliotecas mas é uma questão. diferentes, ok. Mas por que não pode experimentar esse modelo para ver se os jovens realmente vão se sentir à vontade? Eu morreria se eu estivesse lendo no meio de uma Nossa, confusão. imagina, Mas eu trabalho em uma redação e chatice. acho natural todo mundo ter tudo telefone bem. e tal. Eu estou ali lendo ilícita. São coisas pequenas que eu não preciso me fixar. Mas aí vai ter um tentar jovem que um reclama pouco. da música. Qual a música que eles vão colocar na biblioteca? Aí eu tô mais uma... O problema não é esse. Não é que as pessoas não leem porque não tem música na biblioteca, né? Eu acho que a questão Não, é essa. é justamente Assim, As o pessoas nem vão à ritual. biblioteca. As As pessoas pessoas, nem vão à biblioteca. as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do livro. É não mexa, não fale. É tudo assim, não. Sabe? A gente não queria a fofoca do livro. Essa possibilidade de ser mais comezinho, mais coloquial. Mas Como isso é a que tu gente lê na tua vê casa? hoje, você sabe que eu acho maravilhoso, é quando você entra no shopping, nessas grandes livrarias, e o shopping hoje é uma realidade no Brasil, né? Cidades de já não estão mais só nas capitais, cidades de médio porte e tal. E a livraria faz parte do shopping. E se você entrar na livraria, você vai ver naqueles sofás as pessoas lendo. Quer dizer, talvez a livraria seja esse ambiente do burburinho, da O que está confusão. acontecendo, Sônia? As livrarias, elas estão adotando um modelo de biblioteca ideal, que é som, sofás confortáveis, Cafezinho. puffs, cafezinho. Não, sofá e cafezinho Vamos são concorrer favor. com as livrarias, porque tu gosta de ficar numa livraria porque tem um som ambiente, tem um astral, tu pode conversar com a pessoa, tu pode mostrar o que tu tá lendo, tu pode palpitar, tu não vai ser preso, tu não tá desobedecendo a ordem. Mas isso que o Fabrício está falando, ele tem razão. A biblioteca é realmente um museu, uma coisa morta. Morta. E a livraria é viva. É, e o Mas na cheiro... livraria também você não lê. Você lê um livro inteiro na livraria? Não. Você lê as orelhas. Gente que lê, E né? tem gente Vai que não no tem Pra comércio, você vai comprar. o livro. Aí tem que ter essa opção biblioteca. Só Aí tem acho que gente que é pouco vai várias divulgado. vezes. E o na cheiro da livraria. biblioteca é muito bom. Eu até hoje lembro do cheiro da biblioteca da minha escola. É um cheiro misturado de merenda com papel. É um cheiro gostoso. É um cheiro que tu vai, tenta fazer uma biblioteca na tua casa, nunca será igual ao cheiro da biblioteca da escola. É um cheiro daquelas bolachinhas recheadas. Tu lembrou? De morango, né? Ah, é uma delícia que tu reparte a bolacha. E come o recheio. Pra raspar Come com o pra raspar o dente o recheio. recheio. Ah! Essas são Você essas tá com pequenas saudade de um coisas. tempo mesmo. Não, é um tempo meu, mas eu entendo que o tempo é outro. Né? A gente pode ter uma biblioteca com esse cheiro e com música. É. Mais um centro Podemos cultural, quase tudo, né? Bom, se Cada um funcionar. pode. Se funcionar, para ele vai funcionar, ele gosta. Eu estou achando curioso porque as livrarias têm esse burburinho, né? Estão cheias. Sim, estão Graças cheias. a Deus. Exato. E é uma barulheira mesmo, e eles continuam lendo. E a gente continua indo pra lá. Eles Eu continuam acho que os indo. cafés nas livrarias atraíram muitas pessoas, né? Também. E a possibilidade de poder mexer em tudo, né? Vários livros. E é um Fome se charme, cria né? aí. Eu acho que a curiosidade é uma fome que precisa ser exercitada. A gente precisa disso, dessa agilidade. É uma nova realidade, né? O que tu está aí costuma fazer? acontecendo. Tu ainda lida o livro como estudo. Ninguém é obrigado a ler, em primeiro lugar. Livro é uma escolha, ler é uma escolha. Assim como tem gente que ninguém é obrigado a fazer sexo. Tem gente que no Brasil vive sem sexo numa boa. Né? É uma escolha. Eu prefiro fazer sexo. Leda, o que tu prefere? Tu prefere o quê? A biblioteca com música? Não vou ficar respondendo. Mas é isso. Melhor não responder. Né? vamos Mas pular essa é uma parte. escolha e eu acho que a gente muitas vezes impõe a leitura. E não é para impor.
como é bom tu ter a possibilidade de escolher o teu próprio livro na biblioteca ou na livraria. Mas agora eu estou comparando a biblioteca, eu estou viajando nessa história da biblioteca com música, sem música, com barulho ou sem barulho. Sim. Então, aquela biblioteca do aeroporto, aquela loja de livros da livraria do aeroporto, é gelada. Sim, perfeito. É insuportável. Primeiro que Concordo. você não acha nada, Não, segundo que só insuportável. tem os livros né, de Perfeito. autoajuda, sei lá, Não, os livros ali que você não quer não. ler, né? De certa forma. Sim. Então tem muito aquela coisa. E é pasteurizada, é assim. Você já sabe que vai insossa encontrar. Não, essa e não tal. adianta. Eu tô falando a aquelas- livraria de shopping, por exemplo, tem uma vitalidade mesmo. Tem Você razão ambientes nesse de sentido. convivência. Tem. Esse é ambiente de convivência. E tu pode A fazer numa livraria Cultura é biblioteca. campeã nisso, né? Tu pode fazer numa biblioteca um espaço de silêncio e um espaço de interação. Não precisa ser um único espaço. Ah, Sim, agora isso melhorou muito. Entendeu? Aí Pode melhorou ter. muito. Faz Tipo na uma Sobrinha do sala com Poeta. música, uma É sala isso que da acontece na bagunça. Sobrinha do Poeta, que fala de uma biblioteca que tem isso aí. Espaços diferentes. Olha, tá vendo? E aqui com nós temos espaços contos eu concordo. diferentes. Além dos espaços diferentes que Fabrício Carpinejar está propondo, nesse livro que ele organizou, temos histórias com os nomes, com cidades de nomes mais bonitos e misteriosos do Brasil. E aqui não tem Fabrício, só na organização. Eu só organizei, No convoquei texto, o time, Convocou fiz a o time. relação das cidades, os autores também puderam palpitar e opinar, que é uma ideia de sair do turismo para a aventura. Ler é uma viagem. É. E muitas vezes tu vê uma cidade com nome diferente, curioso, o que será que acontece lá? E os autores tomaram essa tarefa, essa missão, de criar uma história a partir do nome do batismo de uma cidade. Tem cidades com nomes feios, tem cidades com nomes engraçados, e tem cidades com nomes maravilhosos. Saudades. Que coisa bonita em uma cidade assim. E tem, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles escreveu que se chama Solidão. A cidade chama Solidão. Descalvado. Descalvado. Que é a cidade que ela passou a infância e que ela tinha medo dos bichos rasteiros, os ratos, as baratas. Então foi a cidade em que ela conheceu o submundo, né? Que realmente é ali que começa a nascer o escritor. Quando a gente percebe que tem bichos que são proibidos. Os bichos do porão, né? Que tu percebe que tem um mundo da aparência e tem um mundo, né? Um outro mundo articulando conspirações. E você escolheu as pessoas? Lígia Fagundes Telles, Luiz Sim. Vilela, Luiz Rufato, Cíntia Moscovitz, Sim. Sérgio Faraco, Ronaldo Corrêa de Brito. E vários. a única que é capital é Brasília. Né? Porque as demais cidades não são capitais, porque Brasília é uma cidade inventada, né? Já é a nossa Completamente. cidade literária. Quem escolheu as cidades? Você ou... E eu cada com a escritor? participação dos escritores. Você escolhia a pessoa e pedia para ela te ajudar a escolher a cidade? Sim. Eu dava opções para ela, dizia, não quero nenhuma dessas, eu prefiro tal. O que tu acha do nome da cidade? Sim? Não? Sim. Aí a gente discutia a respeito do nome da cidade. No Ai Meu Deus, Ai Meu Jesus, as crônicas são suas. Sim, Todas. essas são todas minhas. Completamente. É um livro organizado a partir da temática do amor e do sexo. Né? O título é uma brincadeira que não é que tu tem um exorcismo na igreja, tu faz, sai capeta, sai demônio. E no quarto tu vai, ai meu Deus, ai meu Jesus. Então é uma delícia quando uma mulher transa e de repente ela solta naquela paixão, naquele fulgor, ai meu Deus. Ai, meu Jesus, o homem se sente um instrumento da paz dela. Meu Deus, ai, meu Jesus, é ótimo. É uma transa messiânica. Uma coisa meio É iluminada. uma trepada mística. Ai, meu Deus. É muito bom, né? Porque ela tá gemendo e já rezando por nós. Que maravilha de mulher, mulher completa, né? Uma mulher, ela sente o prazer e ainda reza por nós. Pra salvar o homem. Sensacional. Ai, Fabrício, esse cara é incrível. Esse anel é uma caveira? É uma caveira. um personagem. São duas caveiras. Duas caveiras. Ah, e as unhas? Deixa eu ver, adoro ver. E tu sabe que, legal, a gente pode ter uma conversa de amiga. Aqui, ó. Isso é esmalte com gel. É. 20 dias eu tô com esse esmalte. Porque a minha mulher, eu não lavava a louça, eu fiz a unha para não lavar a louça.
e ela descobriu um esmalte que não sai com a louça, que é um esmalte com gel. Você pode lavar a louça. Tu pode lavar a louça e continua assim brilhando durante 20 dias. A gente não sabe Juro, disso. você nem passa um ressuscitador. Não, nele. nada. Eu não É sabia. terrível. Esse esmalte A não minha chegou mulher é aqui ainda, não diabólica, olha o que ela criou. Onde está esse esmalte? Tá no Também sul? quero saber, só tem no sul? Tem no sul. Aqui não. Aí tem vendedor. Eu tenho aqui vários. Todo mundo ia comprar. Mas você sabe que ia fazer o maior sucesso, todo mundo ia comprar, eu mesmo ia comprar. Outro dia eu contei pra Marília Pera que eu usava um ressuscitador, ela ficou encantada. Que é um que dá um brilho extra, Isso, assim. é Então quando o verdade. esmalte está acabando, você está bota. caindo, já tá meio caidaço, Põe um brilho bota extra. o ressuscitador, fica Uns lindo. 4 dias. Agora ele dura muito. Com todo tempo? E você tem lavado a louça? Tem agora, eu não tenho mais desculpa. Eu tenho que criar uma outra desculpa, agora tá difícil. Essa desculpa era muito boa, ele falava isso. Não, Mas lá em casa é a Cíntia que faz o churrasco em compensação, então... você tem que lavar a louça, senão eu ele resta acabo- outra alternativa. E esse livro tenta trabalhar a questão do sexo no casamento, né? Porque a gente tem a ideia do casamento como se fosse uma coisa morta, e não é. O casamento é algo vivo, é intenso, poder brigar, Por isso que as discutir. cores também da capa são Exato. vivas, a do óculos é viva, tudo, né? Tem toda uma coerência. É isso. Verdade. Isso é muito É, bom. a gente acha que vale a pena, porque quem está casado há muito tempo, tem 5, 10, 15, 20 anos de casado, é tarado. É. Eu acho que é muito tarado. É algo assim, ó, conseguir, sabe, ter essa sequência com a mesma mulher, imaginar fantasias, taras, é muito tarado. Isso é bonito. Não é aquele que fica com uma mulher diferente a cada manhã, mas é aquele que consegue ser diferente para a mesma mulher. Ah, legal. Gente, isso tá lindo, Fabrício. Tá lindo, fez efeito, fez efeito. Não, gostei. Muito bem. Eu vou até nessa onda do efeito, vou partir para o intervalo de novo, mas a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Olha, a biblioteca com música no Twitter bombou. É! Aí, Fabrício. Sucesso. Ai, ai, tirar a solenidade do livro também está entre as mais votadas. Biblioteca tem que ter música. Ou pelo menos tem que ter 2 espaços, né? Um com música e um sem música. Colaboradora da revista Visão Jurídica, Valquíria Carvalho do Recife, diz que a participação dela consiste em ler obras e fazer resenhas de livros que sejam interessantes para o público. E, ultimamente, ela vem recebendo e-mails de pessoas que dizem que amariam ter o hábito da leitura e que as resenhas na revista incentivam o hábito e selecionam a literatura, mas o acesso às obras ainda é pequeno. Quanto às bibliotecas, elas se tornam atrativas e interessantes quando disponibilizam as grandes obras, reconhecidas pelo público e pela história da literatura, e também quando disponibiliza novos autores. E a Sônia falou no intervalo uma coisa interessante, as bibliotecas fecham no fim de semana. Pois o que é um... É um contrassenso, É né? claro. Você imagina que o trabalhador que precisa de ir à biblioteca porque não tem o recurso para comprar o livro, ele só pode ir no fim de semana, né? Não faz sentido verdade. nenhum. Perfeito. Mas tem no metrô agora também, nas bibliotecas. Olha, eu ouvi um projeto que parece que vão criar, que eu achei interessantíssimo. Não sei se isso vai ser efetivado mesmo, mas tinham me comentado que teriam aqui nas estações do BRT aqui no Rio, que é um espaço de troca-troca. Não é uma biblioteca, não. Você vai chegar com o seu livro e você vai pegar um livro, você vai trocar. E isso vai, né? Em cada estação que você parar, você lê um Seria bocadinho, legal, depois você né? troca. Bom, No Brasil seria tem um bastante. projeto bonito, né? Nas paradas de ônibus tem vários livros que Ah, as é? pessoas pegam emprestado. E É. devolvem. Devolvem. No meu prédio metrô tem isso também. Tem uns livros que ficam assim no play. As pessoas fizeram isso outro dia. Quem não quer mais o livro, coloca o livro lá. Depois as pessoas pegam o livro para ler e devolvem para lá. Isso é muito bom. Nossa, que maravilha. Bom, Muito legal. Bacana. Todo mundo quer imitar o exemplo do consultório do Dr. Paulo Niemeyer. Colocou abaixo a Bíblia, caras. Não precisa ser abaixo a Bíblia, né, também. Mas pode colocar tudo junto, assim, compartilhar. Né? Mais pautas sobre livros, literaturas e tal. E aí tem as colocações. Mas vamos falar da Sobrinha do Poeta, com a Vamos Estela lá. Mares e a Mocinha do Mercado E a Mocinha Central. A do Mocinha do Mercado Mercado Central já Central. lançou, né? Já lancei. Eu vou Esse começar aqui falando... que está vindo agora, né? Eu vou falar rapidinho sobre a Mocinha do Mercado É. Central, que foi lançado no ano passado
Mas antes disso, eu me apresento assim. Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou estrela do mar. Por que eu faço questão, como se diz lá em Minas, de me apresentar assim? Porque neste livro, a personagem, ela vive vários nomes. A mocinha do Mercado Central. Ela é a Maria Campos e ela tem uma amiga que sabe os significados de diversos nomes. Então, para brincar com esses significados, ela resolve viajar por diversas regiões do Brasil, São João del Rei, São Paulo, Rio de Janeiro. E em cada lugar, ela faz de conta que se chama, por exemplo, Tereza. No Rio, ela é a Nídia, aquela que sai do ninho, recém-saída do ninho. No lugar, ela é a Tereza, aquela que ajuda as pessoas. Então, ela brinca com isso, com o significado dos nomes, para procurar a sua própria identidade. Então, no final, ela fica com um nome enorme. Ela vira uma Gilda, Selma, Nídia, Zoraida, Tereza, Miriam, Maria Campos, né? Então, ela vai incorporando os significados e este livro está sendo muito bem aceito pelos jovens. Foi ilustrado pelo Laurent Cardon, editado pela Globo Livros, porque ele fala dessa identidade, né, dessa busca da identidade, que é muito própria da juventude. Então, esse livro, ele recebeu vários comentários e resenhas de jovens, principalmente de meninos. Interessante que a personagem protagonista é menina. O livro foi apresentado pelo Celton Mello, ator e diretor de teatro Celton Mello, que leu os originais, se apaixonou e fez a apresentação. É muito lido por meninas, mas por rapazes também. E A Sobrinha do Poeta é o lançamento. A Sobrinha do Poeta fala de uma biblioteca misteriosa, onde acontecem várias coisas estranhas, estúrdias, como se diz lá em Minas. Enigmáticos escritos à mão começam a aparecer dentro de livros clássicos, já prontos, livros de Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto. Então, alguém, de forma misteriosa, escondida, passa a escrever com canetinha Iris Corra, inventei esse nome, com letra de forma, passa a escrever as coisas Tatiana, nos clássicos. livros. Nem eu, nem tu, a gente entrou com Iriscou, clássicos. o nome da canetinha. E aí, Leda, a população de Dores do Indaiá, que é onde se passa a história, que não gostava de ler, que não se interessava pela biblioteca, por causa desses escritos, começa a entrar na biblioteca, começa a frequentar a biblioteca para tentar descobrir quem é que escreve. E que coisas são essas que são escritas? Quem começa a ver é a Leodegária Moura, que é a moça da biblioteca. Ela não é bibliotecária, ela é a moça da biblioteca. Ela é uma professora que a diretora, a dona Teresiana, manda sair de sala de aula para ela quietar o facho, porque ela é muito danada. A diretora pensando que biblioteca é lugar de ficar em silêncio, quietar o facho, ficar quietinha. Se enganou redondamente, porque é aí que a Leodegária, chamada por Gária... Tinha uma porção Fabrício. Tinha uma porção Fabrício Capinejar. Aí que a Leodegária cria vários espaços. Há o espaço de silêncio, do leitor adulto lendo em silêncio, ao espaço das crianças, em que ela conta histórias para crianças, há um momento em que ela proporciona um festival de música. Então, ela transforma a biblioteca num espaço sociocultural. E esse enigma desse personagem que escreve escondido de madrugada, ele permeia toda a história. E você fica sem saber quem é que escreve. Os leitores no final que você leram... descobre. Só no final. Todos os leitores que leram... Já há uma esperança, né, gente? Já. E eu costumo Todos ler o os final leitores que leram antes. Porque eu odeio me sofrer com disseram mistério. Eu leio que não antes. conseguem desconfiar quem é o escritor enigmático. Todos me disseram que não conseguem adivinhar. Cada hora pensam que é uma pessoa. Tem hora que pensa que é a Leodegária, a própria moça da biblioteca. Tem hora que pensa que é a Terenciana. Esses Porque a nomes você tira Terenciana... de onde? Hein? Leodegária. Olha, Terenciana. adoro esses nomes assim diferentes. Você Leodegária conheceu é um pessoas com nome esses muito nomes mineiro. ou você inventou esses Não, nomes? Leodegária existe. É. Eu adoro esses nomes assim, Belosina. São antigos, né, Leda? Meus livros são cheios desses nomes e tem um linguajar mineiro. O que eu acho interessante é que quando eu comecei a publicar, algumas editoras disseram que não daria certo, porque eu escrevia com um linguajar muito parecido com Guimarães Rosa, que os jovens não gostariam, que eu deveria escrever de uma forma mais padronizada.
Eu fiquei firme na ideia de que não se deve subestimar a inteligência do jovem e que a variedade linguística do Brasil tem que ser respeitada. Então eu mantive esse sonho de escrever com esse meu linguajar. Quando você lê, eu vou deixar com você os 2 livros autografados, vou dar um para Inês Viana também. Muito obrigada. Então é mineiridade pura e eu brinco muito com sinônimos. Eu coloco frases em que 3 palavras têm aparentemente os mesmos significados. Por exemplo, íntimos, secretos, recônditos. Eu coloco juntos. É claro que não existe sinônimo perfeito. Leda pode ser alegre, pode ser feliz, pode ser contente, mas leda, alegre, contente, feliz tem significados diferentes. Contente é diferente de feliz. Então eu brinco com isso também. E vou assim permeando a narrativa de muito suspense. Acontece um crime dentro da biblioteca. Você adora seus livros, né? A Eu adoro contar histórias. Ela Fica faz- ligada. Tu viu a adoro vozinha que ela contar faz? Ela histórias. muda a voz. Ela mudou a voz. Ela gosta. Ela mudou Eu a tenho voz. uns vídeos no YouTube em que eu coloco lá Estela Maris Rezende, A Fada das Palavras, em que eu leio trechos dos meus livros. Então, menina de Deus, precisa de ver tanto de acesso que eu recebo, tanto de gente. Ela usa Deus também. Ela deve ser Ai, daquelas. Ela deve dizer, Ai, meu Deus, é. menina de Para, Deus. mas tá. Larga a mão de bonso. Stella Então, a sobrinha Maris, do muito poeta bom. é também uma homenagem, Leda, ao poeta Emílio Moura, Grande poeta. que é o maior poeta de Dores do Indaiá, que era o maior amigo do Carlos Drummond. Livro Infelizmente, Emílio Moura não ficou tão famoso porque voltou para Dores e Drummond veio para o Rio de Um Janeiro. poema Casa, maravilhoso. Então, no final do livro, o leitor recebe de presente o essencial, o poema todo, A Casa, do Emílio Moura. É maravilhoso. Agora, interessante, assim, é que eu brinco com A Casa o tempo todo. Eu fico colocando trechos do poema A falei Casa final. Não, eu não quero no livro falar final. todo. Mas não vou revelar o final de jeito nenhum, de jeito maneira, coisa nenhuma. Linda, Casa. A casa está aqui Mas no é a final sobrinha do livro. poeta. Enorme, o poema E o enorme. nome dela é Leodegária Moura, logicamente é ficção, os nomes das ruas são ficcionais, a história é toda Leodegária. ficcional, embora haja o Emílio Moura na história, ele aparece, né? E eu falo também do Carlos Drummond, do Hélio Pellegrino, do Paulo Mendes Campos. Falo que havia os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o Hélio Pellegrino e o Otto Lara Rezende. Eu sei. E falo dos 2 senhores da Elipse, que são o Drummond e o Emílio Moura. Ok. Inês Viana, você veio nesse programa Gente, de escritores. Tão honrada com isso, de só escritora. Eu tô aqui assim, gente, vou falar o quê? Você vai falar sobre os contos de Arthur Azevedo, Então, né? eu Pois é, a sou gente achou que rodeada. tinha a ver quando você leva E mais os contos importante que para ela o gosta teatro. de ler, né? Totalmente, claro. não, gosto Isso muito de eu ler. imaginava, mas E a gente achou uma essa coincidência coisa do teatro simpática também. de levar para o teatro. E leva muito a gente à leitura também, não só pelas peças que a gente lê e já quer ver montada logo, Isso. como você tem que conhecer. E hoje em dia a literatura está muito no teatro, né? Eu mesmo, você falando o negócio da Bíblia, tirar a Bíblia do... Podia botar a mulher que escreveu a Bíblia, enganar o povo. Eles acham que é um... A Bíblia é um livro do Moacir Sclia, onde eu é uma faço... homenagem ao saudoso Não é? Sclia. Há 5 anos eu Que é faço muito esse engraçado. monólogo. É muito engraçado, Que é né, que escreveu a Bíblia. maravilhoso. Eu faço assim, a gente está indo para Portugal agora, no ano Brasil-Portugal, pela Funarte. Eu estou tão feliz, completando 5 anos lá. E eu sou rodeada de escritor, Ariano Suassuna, meu queridíssimo Ariano, que eu também dirigi as conchambranças de quaderno dele. O Arthur Azevedo, com O Amor Confesso, né, com a Cláudia Ventura e Alexandre Dantas, que já estiveram aqui falando. E a temporada vai até agora, domingo. E aí entra uma outra temporada dos Mamutes, que é já de um autor, um dramaturgo chamado João Bilac, mas que poderia escrever livros perfeitamente bem, assim. Mas eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, que eu tô agora com o livro de contos do Paulo Scott, ainda Orangotangos, fazendo a próxima peça de um projeto um projeto do Calucho Gulbenkian, um projeto da prefeitura sensacional do Alex Mello, do Alexandre Mello. E ele, olha só, o que ele faz? Ele é um livro de contos que no final ele traz um CD. Ele fez um CD para cada conto, ele indica uma música, o leitor que quiser. Olha aí, né? Legal.
Ele gostou do Ele apoia a ideia de cabinetar. Fabrício apostou numa ideia que aí o Paulo Scott coloca isso também. E eu estou trabalhando esse livro agora com essa galera, uns atores novos, muito legais, que a gente estreia dia 5 de outubro. Então, né, essa é a minha... Muitas estreias, muitas peças, muitos projetos. E é isso, assim, o Arthur Azevedo, ele nos trouxe essa alegria do Amor Confesso, né, com esses dois atores maravilhosos, que é a Cláudia Ventura e o Alexandre Dantas, e que nós, quer dizer, termina agora no Café Pequeno, no Teatro Leblon, mas que certamente vai continuar. Eles já estão há 7 meses, sábado agora faz 100 apresentações. Mas a peça, os atores dão vida a personagens do... São 8 contos do Arthur Azevedo, 8 contos curtos, e que eles, como você viu, leu aí no começo, com apenas 2 cadeiras, eles então traduzem todo esse universo e você consegue imaginar tudo, assim. Mas tem um pianista também. Tem um pianista, o Roberto Barral, que faz a parte de quase contracenando, não só tocando a musiquinha de fundo, mas também contracenando com os atores pelo piano. E tem esses 8 contos deslumbrados. Não, eram 24, pra gente escolher, gente. É muito conto bom, né? Então eles já querem fazer uma segunda peça para poder dar conta de todos esses contos. E o Amor Confessa, porque os contos são todos eles... Tem um conto chamado Amor Confesso, e aí eles... Um dos que deu o nome à peça. É um casal que está prestes a... não sabe mais se vai casar ou não. O sonho deles é casar no teatro e sair dali, né, casado, como tem gente que casa no fundo do mar, como tem gente que casa de paraquedas, eles querem casar no teatro, casal de atores. E aí só que eles começam a questionar, tem tanta gente separando, tanta gente, quem pensa em casar hoje em dia, como tá difícil, casa logo, separa. E eles começam a questionar o prólogo, eles conversam com a plateia sobre isso e logo depois entram no tal do Amor Confesso, que aí eles vão, que são contos que tem quase todos os finais terríveis, os finais tristes, os finais de amor, contos de amor, mas com os finais catastróficos. Então foi a partir desses contos que eles começam a questionar se realmente vale a pena casar. Então é uma grande brincadeira, um sucesso absoluto, está há 7 meses em cartaz e vai continuar. E na outra semana eu estreio também como diretora nos Mamutes, que é a peça do Jobilac, né, que é a próxima peça, da companhia Omondé, que é a companhia que nós criamos com Ariano Suassuna a partir As Conchambranças de Quaderna. E só mais uma coisinha mais, você está falando de estreia, dia 31 agora de julho, estreia uma peça com senhoras a partir de 60 anos, eu tenho aluno até de 81 anos, 84 anos, no Galpão Gamboa. E elas estão fazendo poemas de Cora Coralina. Só que de uma forma completamente subversiva, assim, é inacreditável, é emocionante, é engraçado. E senhoras que nunca pisaram no palco e estão fazendo teatro também. Então minha vida é agitada, Leda. É animada. Minha vida é animada. E onde é que você loucura. arranjou tanto aluno da cidade? Lá na Gamboa, é da comunidade da própria Gamboa, que elas vão a pé para aula de teatro. Lá elas têm também, não só isso, mas tem yoga, tem dança, dança de salão, tem coral. Isso estava faltando teatro. E aí eu falei, eu quero dar essas aulas, pelo amor de Deus, para essas. É uma coisa. Não, é emocionante, é uma emoção atrás da outra. E elas respondem super bem. Enfim, estreia agora, dia 31 de julho, no Galpão Gamboa. Aí todas as terças às 7 estaremos lá. Cora Coralina. E Cora Coralina, né? Aquele poema da vida. Você vai usar todos os contos do Paulo para... Não, esse aqui eu tô escolhendo. São 22 contos desse livro ainda, Orangotangos. E aí eu tô escolhendo, eu acho que a gente vai montar uns 7 contos dele aqui, com esse pessoal que vem desse projeto, do Alexandre Melo. Então, que a gente está escolhendo, estamos começando a fazer as improvisações. E é um experimento, porque cada conto traduz quase um pesadelo. São contos assim, eu tive várias vezes eu lendo, eu tive vontade de vomitar. O Paulo Scott, ele é um autor visceral, né? Seu amigo, né, Fabrício? Que eu sei, gaúcho também. E ele é um autor completamente visceral. Ele é. E ele é de uma força, assim, que eu tive que parar várias vezes. Como tem uma página e meia, no máximo 2, tal. Tem esse conto aqui, por exemplo. Uma página e pouquinho, e você fala, que isso? Os gaúchos são muito furiosos. Muito furiosos, mas uma fúria. E uma fúria teatral muito grande também. Se traduz muito bem no teatro. Então, quando ele me presenteou com esse livro, eu li, eu falei... Excesso de churrasco. Não sei o que é. Eu mas fiquei... Eu gostei da história do todas casamento, são mas se tu procura motivos pra não casar, tu vai achar Você um acha monte. muito, você acha bastante. Tu nunca vai casar. Por isso que na hora que o noivado é muito longo, não vai casar.
Tu tá arrumando Tem gente que noiva há 8 anos, né? desculpa Separa. O meu pai era assim. convincente. Meu pai foi noivo de uma moça durante 8 ou 9 anos, se eu não me engano. Aí conheceu a minha mãe um mês depois, estavam namorando e menos de um ano depois estavam casados. Casamento então, às vezes tem que você... é desejo, pensa no lugar do pensamento. Exatamente. E esse é tão bonito, porque a gente sofre muito com a separação dos pais. Se a gente lutasse pelo nosso casamento como a gente lutou para que os pais ficassem juntos, seria muito diferente. Eu adoro. Pode ser. Ser muito... A Constatação. gente, na hora que é adulto, a gente não tem aquela mesma gana, aquela mesma garra. É, porque é com a gente também, né? É um caso a se pensar. A gente se Lá é com perdoa, a eles, gente é. se desculpa, aí entra o orgulho, a teimosia. Ai, meu Deus, ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Jesus. E eu quero falando isso, eu tô esperando aí o novo romance do Ariano Suassuna, que está para sair do forno a qualquer momento. Mas o Ariano é Estou dessa. ansiosíssima. Esse novo romance do Ariano é uma lenda já. O romance da Pedra Orelha demorou 12 anos para escrever. Então, é isso, e a gente fica, né? Eu tô numa ansiedade. Ariano é Título? Já tem o título do romance Não, dele? não, acho Ainda que não. Eu né? não sei. Eu acho Então que ainda não vai sei. levar um tempo. Ah, pra achar o título. Primeiro vai chegar o título e Ilustrações depois... que ele tá fazendo. Ilustrações, Maravilhoso. Ainda vai levar um tempo, como diria Lulu. É o seguinte, vamos pro intervalo e voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Por que hoje é dia do escritor? A Estela Mares diz que sabe por quê. No dia 25 de julho de 1960, João Peregrino Júnior e Jorge Amado resolveram fazer o primeiro festival do escritor brasileiro, pela União Brasileira de Escritores. E aí se instituiu este dia, 25 de julho, o Dia Nacional do Escritor. Só por isso. João Peregrino Júnior e Jorge Amado. Jorge Amado. A gente tem que peregrinar muito para ser amado. É a vida do escritor. A Tereza Cristina dos Santos, que é uma professora aposentada da Prefeitura do Rio de Janeiro, leitora, formou 2 filhos leitores, diz que quando estava na ativa recebia um bônus cultural no contra-cheque. Ao se aposentar, descobriu surpresa que não teria mais direito ao bônus. E ela pergunta, pessoas aposentadas não precisam mais ler? Fica a questão, né? Redescobriu o hábito da leitura o Henrique Machado. O Henrique ficou muito afastado da literatura por um trauma. O trauma é ter lido, logo que ele foi alfabetizado, ele foi obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele achou um livro muito denso para uma criança, muito confuso, ficou traumatizado, passou sem ler anos. Mas redescobriu o prazer da leitura. Que bom, né? Vocês falaram que a Sônia falou que ler é a única atividade cultural de graça, uma telespectadora diz que o acesso ao livro é difícil. Então a equipe Um Conto mandou um e-mail dizendo a Um Conto, revista da literatura, que publica e disponibiliza gratuitamente o site, edições compostas com 5 poetas, um contista e um ilustrador. A edição impressa sai por R$1 e todo o dinheiro é utilizado apenas para a produção de mais edições. Chama Equipe Um Conto. O mercado brasileiro resiste. Você sabe por quê ao pocketbook? Olha, a partir dos últimos anos, diversas editoras estão lançando livros em formato de bolso, sim. E a gente vê não só nas livrarias uns displays assim especiais, né? Está começando a aparecer. Acho que talvez o leitor ainda não esteja ainda muito acostumado, ele gosta mais daquele produto um pouco mais sofisticado, mas já tem oferta no mercado. Já sim. aparece aí. Mas o problema é que o livro de bolso custa entre 20 e 25 reais, não custa 10 reais. Não, tem livros entre 10 e 20 tem também. sim. Tem sim. Mas é? Tem sim. Mas a maioria Abaixo de R$10, uns livros de bolso. Bom, além da Bíblia, que quando não lê, ele não lê a Bíblia ou lê, o Juan Vasconcelos, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, pegou hoje A Hora da Estrela, de Clarice, e leu uma frase, parou, cada frase desse livro toma várias horas e vários dias dele. Geralmente ele nem consegue terminar de ler os livros, ele leu Crime e Castigo, não leu a última parte. Ele acha que terminar o livro é uma experiência muito traumática para ele. Como mais uma sugestão aos terrorismos literários, talvez não seja preciso tirar as Bíblias dos hotéis, mas colocar ao lado delas a lista de clássicos Perfeito. que se relacionam com a narrativa bíblica, como Dante e Shakespeare.
Milton e Saramago, já que ela é fonte de poesia simbólica para tantos escritores. E vai por aí, cada um está lendo uma coisa. Tem gente como a Maria Vargas lendo Bartolomeu Campos Queiroz. Tem gente lendo a sobrinha do poeta, da Estela Maris, essa é o Jaque Monteiro. Quem? Jaque. Olha. Tem uma pessoa legal. chamada Érica Cavicchioli, de Viamão, Rio Grande do Sul. Lendo O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Tem que confessar que deve ter mais de um ano que ela não entrou na biblioteca, foi a biblioteca da faculdade. Acho que é necessário, quando criança, que tenhamos um contato mais íntimo com o livro, dobrar, amassar, riscar. Porém, ao longo da vida, deixar um livro em plenas condições de uso para outra pessoa é fundamental. Vamos fazer uma campanha para que a atitude dele, do Dr. Paulo, seja imitada e todos os consultórios tenham livros. Acabei de ler, essa é a graça. Acabei de ler Mizu e a Estrela, de Margarida Cristina Vasques. Delicada história que nos traz a vida na África. O povo lá do Rio Grande do Sul. Essa Doris. Doris gosta... pegou a pergunta, mas não respondeu. Ela está lendo mesmo, é bula de remédio ultimamente. Elogios a carpinejar. Olha, Leda, com a quantidade de farmácias que tem em toda esquina, cadê as livrarias, né? Hoje em dia é mais fácil comprar realmente o remédio e ler a bula do que você encontrar o livro. Encontrar o livro. O que você está lendo, Sônia? Vamos fazer a gente aqui. O que vocês estão lendo? O que você está lendo? Olha, eu estou lendo um livro chamado O Senhor do Lado Esquerdo, do Alberto Mussa. Ótimo Olha, livro. Alberto Mussa. E Eu você? estou lendo Viagem ao Fim da Noite, do Celine. Patrimônio, Philip Hunt. E Bom, eu você? estou lendo além dos livros do Paulo Scott, ainda Orangotangos e Voláteis. Também estou lendo O Tudo Está Bem Quando Acaba Bem, que é uma peça do Shakespeare que eu pretendo montar daqui a pouco. Eu Esther. estou relendo, porque havia lido, me apaixonei, estou relendo Sortes de Vila Amor, da Nilma Lacerda, que acabou de ganhar um prêmio lá em Brasília. Eu estou lendo Sagrada Família, do Zeni Ventura, que, aliás, vem aqui a semana que vem, eu acho. A gente podia ver um trechinho da peça que a Inês Viana dirige. Que legal. Pode ser, Cristina? O Romualdo tratou então de chamar Dona Vicentina. Sua esposa, Apaixonada por ópera. que não tinha sido até então enganada pelo marido, nem mesmo em sonhos. Deu-lhe o beijo de costume e lhe disse: Benzinho, eu quero lhe pedir licença para fazer uma coisa. Que coisa! Para ir à ópera O Rigoletto, lá no Teatro Politeama. O meu chefe de sessão, o Dr. Rodrigues, convidou-me para assistir o espetáculo de seu camarote e eu prometi que ia, se não te incomodasses. Oh, Romualdo, é a primeira vez que vais ao teatro sem tua mulher. Que queres? Eu não tenho prazer algum em qualquer divertimento sem ti, mas este Dr. Rodrigues é tão susceptível e convidou-me de tão boa vontade. Pois vai. Obrigado, benzinho. Vai. Obrigado, Ben. Vai, mas olha aqui. Tenho muita pena de não ir também. O Rigoletto é uma das óperas que mais aprecio. Oh, como aprecio! Não é no quarto ato que tem La Donna Mobile. No quarto ato, La Donna Mobile. Ele é lindíssimo. Oh, como é lindíssimo! Vai! Não ficas zangada? Não fico, não fico. Não fico, não fico. Não fico. E Dona Vicentina interrompeu a frase com um beijo. Isso é engraçado. Isso, então, a fala da Cláudia Ventura é o texto do Arthur Azevedo que a gente colocou em ópera, né? O diretor musical Marcelo Alonso Neves botou em forma de ópera, que era uma mulher apaixonada por ópera e é traída pelo marido. E ele diz que vai à ópera, mas é mentira, lógico que ele vai se encontrar com amantes. Bom, tá em cartaz onde mesmo? Tá em cartaz do Teatro Café Pequeno, no Leblon, sexta, sábado, domingo. Sexta tem 2 sessões, umas 18 horas, umas 20h30, sábado 20h30, domingo 20h30 e termina aqui no Rio, a princípio. A gente volta. Fabrício, o que você destaca aí? Você Não, quer eu só tô fazer algum autografando, terrorismo agora não. sobre Só tô autografando, eu vou estar autografando na Bienal.
aqui. Vai Meu Deus, é Meu Jesus. Lá em São Em Paulo. São Lá em São Paulo. E tô com esse livro que eu venho vindo, que é uma antologia que serve como um mapa literário, né? Que é tão importante ler para se perder. Não ler para se encontrar, né? Porque se perdendo a gente está se ampliando, está se definindo, está se gostando. Tá certo. Dois Rios, da Tatiana Levi e os melhores jovens escritores brasileiros, foi o nosso assunto aqui. Eu vou estar na Bienal dia 14 de agosto, na Bienal de São Paulo. Sabe Vou que botar dia você 8 vai e estar? 9. Você vai estar, Sônia? Eu estarei no dia 9, que é a abertura. Então, agradecendo a vocês todos por terem vindo. Imagina. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.